de santidade. Nós vamos entender que nós fomos salvos por Cristo e por isso nós precisamos viver uma vida de santidade. Nós vamos entender e aprender o que é santidade. Nós vamos aprender e entender como viver uma vida de santidade. E nós vamos aprender como buscar uma vida de santidade. Então, teremos 4 cultos e após esses 4 cultos eu espero que você tenha um conceito muito bem definido na sua cabeça sobre o que é santidade. A minha ideia é que quando alguém chegar para você e perguntar o que é santidade, você nem pense 2 vezes e você tenha um conceito, você tenha uma definição do que é santidade, assim como você tem o que é definição de adoração. Quem aqui lembra o que é adoração? Misericórdia, misericórdia. Boa, salva de palmas para a Vivian! Prestou atenção na pregação. Muito obrigado, Vivian. Fiquei um pouco triste já, ninguém levantou a mão. Então, assim como você entendeu que a adoração é a nossa resposta à revelação de Cristo em nossas vidas, nós vamos entender e aprender sobre santidade. Bom, o tema de hoje, se você está anotando, anota aí para mim. O tema de hoje é fundação. Coloca aí, fundação. Não é aquela série do Isaac Asimov lá. Ninguém aqui é nerd, ninguém pegou essa, né? Beleza. É um livro desse tamanho aqui, ó. Fundação. Vamos lá. Tema de hoje, fundação. 2 pontos, se você está anotando. Galera, eu gosto quando vocês anotam e mandam no grupo. Então, o Guilherme sempre é responsável por fazer isso. A tua função é fazer um esboço da minha pregação e mandar no grupo. Aí a função de vocês é fazer um esboço melhor que o do Guilherme. Eu quero ver quem vai fazer um esboço melhor que o dele. Vamos lá. Tema da pregação. Fundação. 2 pontos. Salvos pela graça, chamados à santidade. O nosso texto base está em Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 10. Coloca aí, Marcos. A minha versão aqui é a NVT, como de praxe. Efésios... Amon, cadê o Amon? Traz um copo d'água para mim, mano, por favor. Efésios, nosso diácono Amon. Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 10. Vamos ler aqui conosco? Efésios 2, 8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Versículo 10. Pois somos obra-prima. Diga, obra-prima. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão preparou para nós. Cara, quando eu estava pensando e definindo sobre o que é santidade, Obrigado, mestre. Bota aqui, ó. Eu pensei que quando a gente fala sobre santidade, nós podemos cair em alguns erros sobre santidade. Uma falsa visão sobre santidade, ela pode te levar a viver uma vida de legalismo ou de moralismo. Se você não entender muito bem o que é santidade, você pode acabar carregando um fardo pesado demais para qualquer um. Um mau entendimento errôneo sobre santidade pode tornar impossível que você viva uma vida de santidade. Então, esse sermão é muito importante. Eu gostaria que você prestasse muita atenção sobre o que nós vamos falar hoje, porque o entendimento errado sobre o que é santidade pode impossibilitar que você viva a santidade. Se você não tiver esse conceito e essa ideia bem definida, você vai ser incapaz de viver uma vida de santidade. Você vai acabar procurando e vivendo uma vida de moralismo. Por isso nós vamos conversar sobre esse assunto. Esse assunto é um assunto muito importante para as nossas vidas. E muitas vezes nós não entendemos ele. Nós achamos que estamos buscando e vivendo uma vida de santidade. Eu posso achar que eu busco e vivo uma vida de santidade, mas na verdade eu não estou buscando. Ou pior, eu posso estar vivendo a minha vida e nem sequer se preocupar em viver uma vida de santidade. Mas para viver uma vida de santidade,
a gente precisa entender onde começar. O que é santidade? Agora eu quero perguntar de você, um voluntário. Alguém sabe o que é santidade? Amor? Não sabe? Pô, tava tão legal. Alguém tem uma ideia do que seja santidade? Algum voluntário? Algum curioso? Davi, para você, o que é santidade? Boa, gostei. Viver uma vida separada, né? O que mais? Só isso? Davizinho falou que santidade é viver uma vida separada. Quer falar, João Marcelo? Não? Seu amigo está apontando para você aí. Então, Davizinho deu a definição dele. Santidade é viver uma vida separada. Alguém sabe o que significa santo? Davizinho falou isso porque a palavra santo, ela significa separado. Uma pessoa santa, ela é uma pessoa separada. Uma pessoa que é pecadora, uma pessoa que vive no pecado, vive na prática. Uma pessoa santa é uma pessoa que está separada, distanciada dessa vida de pecado. Bom, para viver uma vida de santidade, eu preciso passar por um processo chamado santificação. O que é santificação? Bom, vou dar uma definição aqui teológica e um pouco robusta e bíblica, e eu quero que você entenda a forma geral dessa definição. Nós vamos conversar um pouco ao longo de hoje e ao longo dos dias e vamos esmiuçar essa definição. Mas eu quero que você preste bastante atenção o que é santificação. Santificação é um processo contínuo pelo qual o Espírito Santo nos conforma à imagem de Cristo. Tá difícil? Santificação é um processo contínuo pelo qual o Espírito Santo me conforma à imagem de Cristo, capacitando-nos a mortificar o pecado e a viver em obediência, como resposta à salvação que já recebemos. Sei que prestou atenção, já está sabendo onde eu estou querendo chegar. Bom, uma definição na ponta da língua, porque eu fui uma parada muito longa que você já esqueceu o que eu falei. Eu vou te dar uma definição curta, rápida, para você entender e ter na ponta da língua. O que é santificação? Santificação é tornar-se, dia após dia, aquilo que Deus já declarou que somos em Cristo. Santificação ou santidade é se tornar, dia após dia, aquilo que Deus já declarou que somos em Cristo. Vou falar mais uma vez, porque 3 vezes é o tempo para você decorar. Santidade é tornar-se, dia após dia, aquilo que Deus já declarou que somos em Cristo. Somos em Cristo. Vou te fazer uma pergunta. Não precisa responder. Fica para você responder internamente. O que uma pessoa precisa fazer para ser salva? A gente já conversou um pouco sobre santidade, já conversou um pouco sobre salvação, sobre justificação. Mas se eu perguntar para você, o que uma pessoa precisa fazer para ser salva? Bom, você vai ter algumas coisas na sua cabeça. Para a pessoa ser salva, ela tem que ir para a igreja, né? Para a pessoa ser salva, ela não pode falar palavrão. Para a pessoa ser salva, ela tem que respeitar a mãe, ela não pode faltar a aula, ela não pode gazetar. Lascou. A pessoa, para ser salva, ela tem que honrar a esposa, ela não pode trair. Para a pessoa ser salva, ela não pode beber. Para a pessoa ser salva, ela não pode transar antes do casamento. Para a pessoa ser salva, ela não pode ficar beijando as outras pessoas por aí. E não pode ir para a festa. Talvez seja isso que você pensou. E se eu te perguntar outra coisa? Como que você identifica uma pessoa salva? Gostei. Transformação. Muito bom. Como que você identifica uma pessoa salva? Bom, a pessoa que é salva é aquela pessoa que bota um terno, né? Bota a Bíblia debaixo do braço e vem para a igreja, né? Uma pessoa salva é o nosso diácono Amon, que bota o dízimo aqui e fica paradinho aqui olhando, né? Pessoa salva é o pastor que prega, né? Uma pessoa salva é o meu líder de PG, né? Essa é uma pessoa salva. Bom, vamos progredir um pouco nesse conhecimento.
Você pensou, talvez, um pensamento muito comum, que para ser salvo eu preciso ser santo, né? Uma pessoa que não vai para festa, uma pessoa que não bebe, uma pessoa que não xinga, uma pessoa que não sei o que, uma pessoa que eu sou santa, uma pessoa que não peca. Então, talvez você respondeu isso. Para eu ser salvo, eu preciso ser santo. E para Deus me aceitar e reservar o meu lugarzinho lá no céu, eu tenho que ser uma boa pessoa, né? Eu não posso ter pecado nenhum. Para Deus guardar meu lugarzinho no céu. Oi, mãe, tudo bem? Minha mãe, gente. Para Deus me salvar e guardar meu lugarzinho lá no céu, eu não posso ter pecado nenhum. Eu tenho que ser uma boa pessoa. Esse é um pensamento muito comum. Mas e se eu te falar que esse pensamento está errado? Esse pensamento não é um pensamento bíblico. Para eu ser salvo, eu não preciso não ter pecado. Para eu ter meu lugarzinho lá no céu, eu não preciso ser santo. Luiz agora complicou, porque eu ouvi minha vida inteira falando que para eu ir para o céu eu não posso pecar. Minha mãe falava para mim que se eu desobedecesse ela, eu ia para o inferno. Não sei como é que a mãe de vocês criava vocês. Minha mãe está aqui. Minha mãe falava para mim que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Meu pai me ensinou que roubar é errado, e se eu roubar eu vou para o inferno. E aí, agora? Eu aprendi que no céu não entra pecado. Como é que eu faço? Você está dizendo para mim que para eu ser salvo, eu não preciso ser santo. Eu posso ser salvo sendo pecador. Vamos ler de novo? Efésios, capítulo 2, 8 e 10. Bota aí, Marcos. Efésios 2, 8 e 10. Eu te recomendo deixar aberto a Bíblia nesse capítulo. Versículo 8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão preparou para nós. A santidade não tem capacidade para te salvar. A santidade, ela é o fruto, ela é a consequência inevitável da salvação. O apóstolo Paulo, se lermos aqui esses 3 versículos que nós lemos, ele nos mostra 3 passos para uma vida de santidade. Então você que está anotando, tentando fazer um esboço melhor que o Guilherme, coloca aí 3 passos para uma vida de santidade. Primeiro passo para uma vida de santidade, coloca aí, ser resgatado por Deus. Entre parênteses, antes de ser santo. O primeiro passo para ter uma vida de santidade é ser resgatado por Deus. Versículo 8, falei para você deixar aberto. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Segurei. A salvação, ela ocorre exclusivamente pela graça de Deus. A salvação, ela não ocorre pela nossa capacidade de evitar o pecado. Cara, é um pensamento extremamente comum de a gente achar e pensar que eu sou salvo porque eu não peco. Eu sou salvo porque eu vou para a igreja. Quem aqui nunca teve aquele pensamento, meu Deus, se Jesus voltar agora, eu estou lascado. Se Jesus voltar agora, lascado. Quem aqui já cometeu um pecado, fez uma parada que você sabe que é errado, que desagrada a Deus, que ninguém viu, só você ou teus amigos da escola viram, e você ficou com medo de morrer, porque falar, meu Deus, se eu morrer agora eu vou para o inferno. Você? Que legal, obrigado por participar. Quem aqui já chamou... Minha mãe está aqui, eu vou usar muito exemplo de mãe agora, porque ela sentou aqui na frente. Quem aqui nunca chamou mãe, e a mãe não respondeu e você ficou com medo de ter sido arrebatado e você ter ficado? Quem nunca aqui passou por isso? A gente acha que nós somos salvos pela nossa capacidade de dizer não ao pecado. Ou a gente acha que é salvo porque nós vamos à igreja. Cara, esses dias aconteceu uma parada. Eu bati o carro. A gente estava fazendo uma parada e eu bati o carro. Só cuidar, né, Marcelo? E quem foi pro PG pegou a referência. E eu bati o carro e eu tive que ir lá
pagar o carro da pessoa que eu bati, né? Porque eu bati o carro. Aí quando eu cheguei lá, era um cara... foi um aval que eu bati. Eu tenho um gol e bati no aval. Pra você ver como é que a vida é boa, né? Aí o cara era um cara bem rico, assim, um cara, pô, arrumadão, assim. Eita, bati no microfone. Um cara arrumadão, um cara, sabe, pô, o tênis do cara era mais caro que o meu carro, calça colada, fortinho, um cara assim, rico. E cheguei lá, bati o carro do cara, ele não viu, ele tava aí, eu parei assim, encostei, aí eu, amor, olha lá o carro. Não vou nem olhar. Olha lá se arranhou. A Evelyn saiu, ixi, arranhou, lascou. Aí, quando eu estacionei, o cara nem viu, ele entrou no carro e ia saindo embora. Eu, mano, bati teu carro. Aí o cara pegou, saiu, conversamos ali, passei meu número pra ele, falei, ó, leva teu carro onde tu quiser, que eu vou arrumar. Beleza, passou alguns dias, eu mandei mensagem pra ele, e aí, vamos lá? Ele, não sei o que, vamos dizer, não, desconversou, vamos lá, vamos, pegamos e fomos. Quando chegamos lá, no lugar que arruma carro, eu esqueci o nome, funilaria, lanternaria, acho que é lanternaria, né? Lugar que arruma batida de carro. Nós chegamos lá, e ele olhou pra mim e falou, tu é crente, né? Não, tu é da igreja, né? Eu falei, sou da igreja. Ele, porque eu vi lá no teu WhatsApp tua foto lá, não sei o que, eu vi as coisas que tu posta. Eu, sou da igreja. Aí o cara assim, um cara bem de vida, um cara bem sucedido, e ele começou a me perguntar, não, mas como é que é? Tu é o que na igreja lá? Não, eu sou seminarista. Seminarista para ser pastor? Seminarista para ser pastor. E o cara começou a fazer um monte de pergunta para mim. Ele começou a perguntar, não, mas isso aqui, como é que é? E tu acha que Deus, como é que é, não sei o quê? E eu fui explicando para ele. E por conta dessa batida, eu tive a oportunidade de evangelizar essa pessoa. E cara, eu fui tão confrontado, porque eu nunca vi uma pessoa tão disposta e aberta para receber a palavra de Deus. E por que eu estou contando essa história? Porque que ele teve uma hora que ele perguntou para mim, o que precisa ser para ser... Não, como é que faz para ser salvo? E eu comecei a explicar basicamente o que eu vou falar para vocês para ele. Comecei a explicar, comecei a falar, não, me mostra aqui na Bíblia, abre aqui na Bíblia para mim. Ele tirou uma Bíblia do porta-luva do carro e me mostrou. Aí eu comecei a mostrar para ele na Bíblia. Aí eu perguntei, seu fulano, que eu esqueci o nome dele, o que o senhor acha que a pessoa tem que fazer para ser salva? Aí ele falou exatamente, aí ele falou, não pode beber, não pode trair a mulher, não pode xingar e tem que ir para a igreja. Foi isso que ele falou. Não pode beber, não pode trair a mulher, não pode xingar e tem que ir para a igreja. E isso é um pensamento muito comum. E eu basicamente preguei isso aqui para ele. Então você talvez tenha esse pensamento na sua cabeça. Não importa quantas vezes você vai para a igreja. Não importa quantas pregações você já ouviu. É um pensamento comum. Eu, por muitas vezes, ao longo da minha adolescência, eu tinha esse pensamento. Que eu achava que para eu ser salvo, para eu ir para o céu, eu tinha que ir para a igreja. Igual ele falou, né? Para eu ser salvo, eu tinha que ir para a igreja, não podia beber, não podia trair a mulher, não podia xingar. Era o que eu tinha que fazer para ser salvo. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu comecei a estudar teologia, eu entendi que não é isso. A iniciativa da fé é uma iniciativa divina. A salvação, vou tomar cuidado com o que eu vou falar. A salvação, ela não parte de você. A salvação, ela vem exclusivamente de Deus. Aí, existem duas linhas que você sabe, né? Calvinismo, arminianismo, e Deus, eu, responsabilidade, doutrina, eu não vou entrar nesse mérito. Mas para as duas doutrinas, o importante saber é que a salvação, ela é um ato jurídico divino de Deus. Não é algo que vem de mim. Ninguém começa o processo de salvação. Eu sou incapaz de iniciar o meu processo de salvação. Deus quem inicia. Deus me alcança enquanto eu ainda estou morto. Eu estava morto. Eu estava em meio ao meu pecado e Deus me alcançou. Não acredita em mim? Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 5. Vou ler rapidinho. Bota aí, Marcos. Capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos, diga mortos. Vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Versículo 3. Todos nós vivíamos desse modo, todos nós, Paulo se inclui,
seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Diga, merecedores da ira. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Versículo 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. Versículo 5. Que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça, diga, graça, é pela graça que vocês são salvos. A salvação, a minha capacidade de ser salvo, eu ir para o céu, não tem a ver com a minha busca. Eu ir para o céu não tem a ver com a minha capacidade de abandonar o pecado. A minha salvação e o meu lugarzinho no céu, ele tem a ver com graça. O que é graça? Versão teológica bíblica curta. O que é graça? Favor imerecido. Boa, galera que vai PBD. Graça é favor imerecido. É uma coisa que eu recebi sem merecer. Então, a salvação, ela ocorre não por conta do seu esforço. A salvação não ocorre por conta de mérito. A salvação não ocorre pela sua capacidade de não pecar. Deus nos encontrou mesmo enquanto éramos pecadores. Luiz, tu tá falando pra caraca, eu não tô entendendo nada. Quem aqui luta contra um pecado? Eu luto contra um pecado. Quem aqui luta contra seus pecados? É muito comum, pela nossa cultura extremamente católica e misticista em até certos aspectos, é comum nós acharmos que nós vamos ser salvos pela nossa capacidade de rejeitar o pecado. É comum a gente achar que eu consigo abandonar um pecado na força bruta. Eu vou dar um exemplo muito comum aqui, que provavelmente já aconteceu com você, independente se você é homem ou mulher. Vou falar um exemplo muito comum que acontece com várias pessoas: pornografia. Talvez você em algum momento consumiu pornografia. É um tema delicado, né? O pessoal já fez... Mas presta atenção, vamos lá. Talvez em algum momento você já consumiu pornografia. E quando você consome pornografia, assim que você termina, bate aquele... merda, não devia ter feito isso. Droga. Tô lascado. Aí você vai tomar um banho, joga uma água na cabeça, aí você pensa assim: nunca mais vou fazer isso. Nossa, meu Deus, nunca mais. Eu nunca mais vou abrir aquele site. Nunca mais vou fazer isso. Aí você, a partir daquele dia, você vai tentar com todas as suas forças não cair nesse pecado. Você vai deixar o celular longe, você vai evitar ficar sozinho, você vai tentar, você vai fazer uma oração, você vai jejuar, você vai não sei o quê, aí passa 2 meses, você cai de novo no mesmo pecado. Aí você, misericórdia, de novo, não acredito que eu estou fazendo isso. Aí você, não, nunca mais eu vou fazer, e repete o mesmo processo. É muito comum nós tentarmos abandonar os nossos pecados pela nossa própria força. A gente acha que é capaz, a gente acha que tem poder de não pecar mais pela nossa própria força. A gente acha que se eu me esforçar, se eu me dedicar, se eu fizer a oração certinha, se eu for 7 terça-feiras no culto sem faltar, eu vou abandonar esse pecado. A gente acha que se eu fizer 25 Ave Maria, se eu der uma chibatada nas costas, se eu andar de joelho, eu vou conseguir abandonar meu pecado. Meu querido, me desculpa te falar isso. Enquanto você tentar pelas suas próprias forças, você não vai conseguir. O que Paulo diz no versículo 9? Efésios capítulo 2, versículo 9. Vamos lá. Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Vou falar de novo porque talvez você não tenha entendido. Versículo 9. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Traduzindo, meu amigo, não importa o quanto você tente pela sua força, você não vai conseguir alcançar a salvação.
Por que ele fala isso? Para que ninguém se orgulhe. Ele está dizendo aqui que Deus, em sua infinita sabedoria, em sua imensa graça, no seu grande amor, em toda a sua inteligência, sua sabedoria, sua onisciência, ele decidiu que o ser humano, por si só, é incapaz de alcançar a salvação. Se você ler os 613, Guilherme? 613, né? Os 613 mandamentos que tem no Antigo Testamento, se você pegar um por um e falar, eu vou fazer tudo certinho, não vou errar em nada. Se você tentar listar um por um, é impossível você conseguir cumpri-los. Em algum momento da sua vida, você vai quebrar um dos mandamentos. E para ser salvo, a gente já conversou sobre isso, eu já preguei isso para você, então você sabe. A gente é incapaz, impossível, impossibilitado, pela nossa natureza pecaminosa, de evitar o pecado. Então, Paulo está dizendo, essa ação é uma ação que vem de Deus. É uma ação exclusiva de Deus. Paulo, ele está sendo até quase que repetitivo. Ele inicia uma ideia falando que é pela graça e pela fé, no versículo 8, e fala que não por obras, para que ninguém se glorie, não é uma recompensa, no versículo 9. Ele está sendo quase que repetitivo aqui. Ele insiste, ele frisa, ele se importa em dizer que a salvação não vem de mérito próprio. Você não vai vencer o seu pecado pelo mérito próprio. Você não vai vencer o seu pecado porque você vem 7 terça-feira na igreja. Você não vai vencer o seu pecado porque você não falta EBD, porque não falta PG. Você não vai vencer o seu pecado porque você jejua. Você vai vencer o seu pecado pela graça de Deus. Vamos prosseguir para esse desenvolvimento. Fica com essa pulga atrás da orelha, vamos progredir. Ninguém pode dizer a Deus que foi aceito porque merece. Alguém aqui acha que é bonzinho? Você se conhece. Renato, só a Renata, né? Você se conhece. Você sabe que você não é bonzinho. Você pode até falar para sua mamãezinha que você é um tico-tico neném da mamãe. Mamãe pode até olhar para você como um bebezinho amor da vida dela. Você pode vir para a igreja todo arrumadinho, botar uma camisa polo, botar uma calçazinha, um negóciozinho, vir todo arrumadinho com a minha atrás embaixo do braço. Você pode emular e fingir, colocar a máscara que for. Você se conhece, você sabe o que você comete quando ninguém está vendo. Você sabe o que se passa na sua cabeça. Você sabe os desejos do seu coração. Ninguém, repito, ninguém pode dizer para Deus que foi aceito porque é bonzinho. Ou porque conseguiu abandonar a sua natureza pecaminosa. Ninguém. A salvação, ela não é recompensa de renúncia ou abstenção. A salvação, ela é um presente recebido sem mérito. O verdadeiro cristianismo, ele é diferente das outras religiões. Pensa numa religião aí, sei lá, budismo. Aqueles monges Shaolin lá, careca, o Licin lá, que vai pro templo se ficar com fome e meditar. Vamos pensar no budismo. Para você alcançar o ápice no budismo, o nirvana, que é a salvação, o que você precisa fazer? Você precisa negar os prazeres dessa terra. Você precisa abandonar os vínculos nessa terra. Você precisa se ligar apenas com o espiritual. Você precisa sofrer. Você precisa ficar com fome. Você precisa meditar. Para você alcançar o nirvana no budismo, é pelo seu esforço. Então, no budismo, qualquer um que se esforçar a vida inteira, vai morar no meio do mato, ficar 20 anos sem comer, 40 horas por semana meditando, vai alcançar o nirvana. Tem o hinduísmo também, que para você alcançar a iluminação e acabar com o ciclo de reencarnação, você precisa ter um karma incrível. Você precisa ser uma pessoa boa, você precisa ser uma pessoa piedosa, você tem que ser o Mahatma Gandhi, tem que acabar com o domínio inglês fazendo greve de fome, você tem que ser o cara pacifista perfeito.
Então, se você buscar muito, se você dedicar a sua vida, você consegue, você alcança. Vamos pensar no catolicismo também. O que você tem que fazer no catolicismo para ser salvo? Você tem que ser batizado, você tem que cumprir a Eucaristia, você tem que fazer a ceia, você tem que fazer a confissão, você tem que fazer a extrema-unção. Tem quem fez crisma aqui, não sei quem fez crisma aqui, vai lembrar. Crisma não. Catequese, obrigado. Quem fez catequese aqui vai lembrar. Quando você comete um pecado, o que você faz? Você vai no confessionário lá, padre, me perdoe porque eu pequei. Aí o padre vai falar, não, tá tranquilo, tu consegue resolver isso aí. Reza 20 Ave Maria, que tá resolvido. Então a gente herda essa mentalidade católica no Brasil, em que nós achamos que para ser salvo, eu posso fazer uma coisinha, eu posso barganhar, eu posso fazer um detalhezinho ali, posso dar o meu jeitinho brasileiro e alcançar a salvação. O verdadeiro cristianismo, ele é diferente de tudo isso. Ele diz para você que você, pelo seu mérito, não importa quantos Ave Maria você reze, não importa quantos dias você fique sem comer, não importa quantas vezes você medite, não importa quão bom seja seu karma, não importa quão boa pessoa você é incapaz de alcançar a salvação. E é isso que é genial do cristianismo. Enquanto as outras religiões, principalmente as religiões orientais, dizem que você consegue a salvação pelo esforço, o cristianismo diz, você não consegue pelo esforço, meu querido. Isso que é genial, essa é a grande sacada, é o que diferencia. Talvez você esteja nessa luta para abandonar seu pecado. Talvez você ache que era para Deus te aceitar. Talvez você ache que para ser aceito você precisa lutar ferozmente, avidamente, arduamente contra o seu pecado, contra a sua natureza humana. Você não será aceito por Deus pela sua insistência. Deus não aceita ninguém por insistência. Você só será aceito quando você abrir o seu coração e desistir de lutar por si mesmo. Eu vou contar uma história aqui que talvez você já ouviu. É uma história que eles ensinam no seminário e qualquer pastor, para ser pastor, tem que aprender essa história. Tinha um grupo de pastor que estava num banho. Aí, no banho tinha um lago gigantesco assim, aí eles foram nadar naquele lago. Quem já ouviu essa história, levanta a mão aí. Vou progredir, você vai saber essa história. E eles foram nadar no lago lá. E tinha um pastor que ele era um pouquinho gordinho assim, estava acima do peso, e ele não era um bom nadador, mas ele era meio exibido, né? Aí ele foi nadando, pum, ficou no meio do lago, aí teve cãibra nas duas pernas e começou a afogar. Começou a afogar. Aí, meu Deus, o pastor vai morrer afogado, meu Deus, vai morrer afogado e não está nadando, vai morrer. Aí ele começa a espernear, começa não sei o quê. Aí tinha um pastor lá, alto, ombro maceta, assim, que já tinha feito natação, tinha ganhado vários prêmios e nadava muito bem. Aí ele, na maior calma do mundo, tirou a camisa, tirou a calça, tirou o celular, colocou no ladinho. E a galera, meu Deus, o pastor vai morrer, vai, pula, ajuda ele. Aí ele assim, calmo, esperando. Quando o pastor, que estava morrendo afogado, desistiu da vida dele, falou, agora eu vou morrer, não consigo mais fazer nada. Começou a afundar. Aí sim, o pastor que nadava, pulou no lago, com as suas braçadas, que andava 10 metros só com uma braçada, pegou o pastor, trouxe ele, pum, colocou ele no seco, e o pastor respirou e ficou vivo. E as pessoas, meu Deus, tu é muito mal, tu matou, tu quer matar o cara, tu quer torturar o cara. Aí ele olhou com a maior sinceridade e honestidade do mundo e disse assim, se eu fosse, enquanto ele tinha forças, enquanto ele estava tentando lutar pela vida, ele ia afogar eu e ele. Eu ia tentar puxar ele, ele ia me puxar para baixo, eu não ia conseguir, e nós dois íamos morrer afogados. Mas, quando ele desistiu, quando ele cansou, quando ele não conseguia mais lutar, eu pude buscar ele e puxar ele sem risco, sem problemas para a nossa saúde. Qual que é o grande ponto aqui? Muitas pessoas tentam viver a vida espiritual dessa forma. Muitas pessoas tentam se salvar sozinhas. Muitas pessoas acham que mesmo com cãibra, mesmo passando mal, mesmo desesperado, se conseguir nadar muito forte, vai conseguir chegar no raso. Muitas pessoas acham
que sozinhas elas vão conseguir vencer o pecado pela própria força. Elas acham que tentando provar para Deus que elas são boas o suficiente. Mas o Evangelho, ele inicia, ele começa quando nós entendemos aquilo que Paulo diz nesse texto. A salvação não acontece porque conseguimos lutar contra o pecado. Ela acontece quando nós paramos de confiar na nossa própria força e ela começa quando começamos a confiar na graça de Deus. É meio contra-intuitivo, né? O que eu estou dizendo para você. Talvez você que esteja lutando contra um pecado interno esteja falando, Luiz, você está falando besteira. Mas o que a Bíblia nos ensina e o que eu passei na minha experiência pessoal é que nós só vencemos os nossos pecados quando nós desistimos de buscar pela nossa própria força. Assim como aquele pastor que quase morreu afogado, iria morrer e matar o outro cara se ele tentasse lutar e foi salvo somente quando desistiu, você só será salvo quando desistir de lutar pelas suas próprias forças e buscar ajuda e auxílio em Deus. Então a santidade, ela não é um processo que eu faço pelas minhas forças. A salvação não é um processo que eu faço pelas minhas forças. Isso acontece exclusivamente de Cristo. Quando Deus nos salva, Ele nos tira do lago. Ele não apenas nos tira do lago, Ele faz algo ainda maior. Ele nos transforma. E é exatamente isso que Paulo diz no versículo seguinte. Versículo 10. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Pois somos obra-prima de Deus. Diga, obra-prima. Então, se você está anotando, segundo passo para viver uma vida de santidade. Ser feitura de Deus. Coloca aí. Feitura de Deus. Bom, a minha versão NVT é uma versão muito boa. E ela diz aqui, ser obra-prima de Deus. Quem aqui tem uma outra versão? Quem aqui tem uma outra versão? NVI? O que está na NVI aí? Criação de Deus. Alguém tem uma versão que diz feitura? Lê aí. Feitura sua. A palavra aqui, que é muitas vezes colocado como feitura ou criação, essa palavra, feitura, criação, no grego, no idioma original é poema. Diz aí, poema. Não é a igreja do Brunão. Esse poema, em hebraico, significa obra-prima. Obra de arte. O que é uma obra-prima? O que é uma... Rebequinha, você que é nossa artista, o que é uma obra-prima? É a finalização de um trabalho. Eu posso dizer que a obra-prima de um escritor, de um pintor, é a melhor obra que ele produziu na vida dele, né? Quando o cara fala assim, essa aqui é a minha obra-prima, foi a melhor coisa que eu já fiz. A obra-prima, ela é a melhor obra de um mestre. Pensa aí em algum artista e nas obras-primas dele. Da Vinci, qual que é a obra-prima do Da Vinci? Mona Lisa. Do Van Gogh? Noite Estrelada aí, ó. Vamos lá, vamos pensar, vamos sair um pouco do ramo da pintura. Uma obra-prima literária. Alguém sabe uma obra-prima literária? Eu pensei na Divina Comédia, do Dante Alighieri. É a obra-prima dele, que ressoa até hoje. Eu pensei também em Crime e Castigo, do Dostoiévski. Alguém já leu? É difícil esse livro. Crime e Castigo, Dostoiévski. Eu pensei um pouco mais recente, assim, entre aspas. 1984, do George Orwell. É a obra-prima dele. Quem já leu? Olha, é um bom livro, recomendo. O Winston é brabo. Vamos sair um pouco do ramo literário, vamos para os filmes. Diz uma obra-prima. Para mim, uma obra-prima de filme é Cavaleiro das Trevas, do Nolan. Quem concorda? É uma obra-prima. Eu pensei em outro filme também, Kung Fu Panda. Para mim, é a obra-prima da DreamWorks. Kung Fu Panda, perfeito. Vamos pro jogo. Quem gosta de jogar aqui? Diz uma obra-prima aí. Eu pensei em The Last of Us. O primeiro. The Last of Us, para mim, é uma obra-prima.
Ah, eu vou dizer uma parada aqui que eu estou jogando agora, que pra mim é uma obra-prima. Resident Evil Requiem. Pra mim, que estou jogando agora, é a obra-prima da capa. Não gostou, Marcos? Tá bom, é opinião. E olha quantas obras-primas nós temos de artistas. E Paulo, ele diz que nós somos a obra-prima de Deus. Presta atenção aqui que isso é importante. Paulo diz que você é a obra-prima de Deus. A obra-prima de Deus. Deus criou tudo, tudo. Então, a melhor criação, o poema, a obra-prima, aquilo que Deus fez melhor, mais bem feito, é a nossa criação. Olha que declaração poderosa. Olha que declaração convicta. Ele não diz, quando ele fala nessa criação aqui, somos feitura, somos sua criação, ele não está dizendo da nossa criação lá no Gênesis, que você pode confundir e achar que é isso. Ele não está dizendo lá quando ele faz o barro e assopra. Não está dizendo isso. Ele está dizendo que a obra-prima de Deus é a nossa nova criação. A criação perfeita e a melhor criação de Deus é quando nós somos salvos e redimidos. E somos sua feitura. Somos sua feitura, obra de tuas mãos. Olha, ela pegou essa referência. Quando nós somos refeitos, quando nós somos feitos nova criatura. Esta é a grande obra-prima de Deus. Olha, cara, se esse texto não salta aos seus olhos, eu não sei o que pode saltar. Olha que conhecimento teológico profundo. Olha a inspiração que o apóstolo Paulo recebeu de Deus, da parte do Espírito Santo. E olha o que ele revelou para nós. A melhor criação de Deus é o homem redefinido pela graça. Quem aqui foi para um lugar, viajou para um lugar lindo? Qual foi o lugar mais lindo que você viajou, Rebeca? Viajou para muito lugar, né? Veneza? Ó, legal. Cine Veneza, bem aqui do lado. Moara, qual foi o lugar mais lindo que você já visitou na sua vida? Interior do Goiás? Ó, legal. Então pensa nessas paisagens aqui. Eu não sei se você já foi, eu também nunca fui, mas eu já vi em fotos, os Alpes suíços. Aquelas montanhas de gelo, assim, a coisa mais linda do mundo. Olha que beleza, que coisa linda, maravilhosa, que coisa que tira o fôlego. Essa criação é uma criação de Deus. E Paulo está dizendo que isso não é obra-prima de Deus. Presta atenção, galera. Isso aqui é importante. Paulo está dizendo que a obra-prima de Deus não se compara com Veneza, não se compara com os Alpes suíços, não se compara com o interior do Goiás. Não se compara. Ele está dizendo que a obra-prima, a melhor criação de Deus é você, redimido pela graça. Você não pode dar uma glória a Deus aí? A melhor criação de Deus é o homem, redimido pela graça. Ele é o suprassumo da soberania de Deus. A nossa redenção pela graça, sem méritos, ela é o esplendor da magnitude divina. É o auge poderoso de um ser. Deus pega algo imundo, algo pecaminoso, algo incapaz de se salvar sozinho, algo merecedor de destruição. E ele pega isso, imundo, quebrado, feio, sujo, e torna santo e irrepreensível. Pensa no artesão que está aqui e tem um banco todo cagado, todo quebrado, todo lascado, que ninguém consegue ficar em pé. E ele pega esse banco, todo quebrado, todo lascado, e ele transforma, e ele lapida, e passa anos e anos e anos, e ele faz uma linda peça. É mais ou menos isso. Deus pega você, que estava incapaz, que estava morto, e ele te transforma e te redime. Deus, ele não nos tira do pecado. Não apenas nos tira do pecado. Deus nos tira do pecado, mas ele não para só nisso. Ele nos transforma em pessoas que vivem diferente. Deus não apenas perdoa, ele te recria. Nós fomos salvos pela graça e fomos transformados para viver uma nova vida em Cristo. Mano, que saudade da época em que uma pessoa se convertia e realmente tinha uma vida transformada. Quem lembra dessa época?
a pessoa se convertia e tu olhava para ele e tu via que a pessoa tinha uma vida transformada. Ele mudava as atitudes, mudava o comportamento, mudava o pensamento, mudava a roupa, mudava tudo. Hoje em dia, as pessoas dizem que se convertem, mas você olha para a pessoa, parece que não mudou nada. A pessoa fala do mesmo jeito, a pessoa anda no mesmo lugar, a pessoa se veste da mesma forma, a pessoa pensa igual. Antigamente, nos anos 2000, aí, na época dos nossos pais, a pessoa se convertia, mudava completamente. Por que isso não acontece mais? Sabe? Quem aqui é nova criatura de Deus? Quem aqui é obra-prima de Deus? Levanta a mão. Levanta aí. Você não é não? Você não é nova obra-prima de Deus? Quem aqui? Talvez você ainda é marcado por lutas e pecados anteriores. Talvez você ainda sofre consequências dos seus pecados. Talvez as pessoas ainda olhem para você e enxergam a pessoa que você era antes. Eu passei muito por isso. Eu fiz umas coisas erradas na minha vida. E algumas pessoas, até hoje, olham para mim e não conseguem me enxergar a nova criatura. Olham para mim e só conseguem ver o Luiz de 5 anos atrás, o Luiz de 6 anos atrás. Por muito tempo, essa minha natureza pecaminosa e esse meu lado afastado e morto e abandonado. Esse lado que era pecador, estava morto. As pessoas olham, podem olhar para mim e continuar vendo somente isso. Talvez você esteja vivendo a mesma coisa. Você não consegue que as pessoas enxerguem você de forma diferente. Você não consegue ser visto de forma diferente. Talvez essas lutas e esses pecados te acompanhem. Mas eu quero dizer uma parada para você. Não deixe ninguém negar e desfazer a obra-prima de Deus. Deus te pegou e te transformou. As lutas e os pecados que te marcavam anteriormente não te definem mais. Você é obra-prima de Deus. Não deixe que um comedor de farinha, um comedor de vagem, um pé rapado, um ribeirinho, uma pessoa que não sabe de nada, dizer e desmerecer a obra-prima de Deus, que é a sua vida. Os seus pecados não te definem mais. As suas lutas e os seus erros passados não te definem mais. Por isso que eu digo que santidade é tornar-se dia após dia aquilo que Deus já declarou que somos em Cristo. Então, Deus já declarou que você é nova criatura. Santidade é só se tornar essa nova criatura que Deus já declarou. Cara, tem um desenho muito bom que eu assisti. Assistia quando era criança e reassisti agora mais velho. Avatar. Quem já assistiu? Avatar, o desenho, não os caras azul. Lá tem um personagem... Todos os personagens de Avatar são muito bons. Mas tem um que também é muito bom, que eu gosto muito, que é o Príncipe Zuko. Quem lembra do Príncipe Zuko? Tem uma mancha aqui no olho aqui. Durante grande parte do desenho, ele vive consumido pela raiva, pela vergonha e pela necessidade de provar o seu valor. Ele passa anos perseguindo o Avatar porque acredita que isso vai restaurar a minha honra, restaurar a minha honra. Ele só fala isso. Acha que se ele encontrar o Avatar, ele vai restaurar a honra dele. Todas as decisões da vida dele são moldadas por esse passado e por esse vazio. Ele foi exilado e expulso da Nação do Fogo. A missão dele é recuperar o Avatar. Mas chega um momento que algo muda. Ele percebe que ele passou a vida inteira tentando seguir um caminho errado. Ele tenta provar para as pessoas algo de forma errada. Ele vem vivendo de acordo com uma identidade que estava destruindo quem ele deveria ser. Então, depois de tanto tio Airo falar, ele decide tomar uma decisão radical. Ele abandona aquele caminho que ele estava trilhando, de recuperar o Avatar e restaurar a honra dele. Ele abandona o caminho de guerra da Nação do Fogo e ele começa a viver uma nova história. O passado dele não desaparece. Ele lutou contra o Aang várias vezes. Eles basicamente mataram o Aang, né? A irmã dele, esqueci o nome dele, da irmã dele, Azula, princesa Azula. Eles matam o Aang, eles têm várias discussões e embates. Ele fez várias coisas ruins, ele fez muitas coisas ruins à galera da Nação da Terra. E o passado dele não é apagado. O passado dele não desaparece. Mas ele chega para a galera lá no Templo do Ar do Sul
e fala: agora eu sou diferente. Eu vou te treinar e vou te ensinar a dobrar fogo. Ele não é mais definido por aquele passado. Ele carrega as marcas, sim, mas o passado dele não define mais. A partir daquele momento, ele começa a viver de acordo com quem ele se tornou. E isso nos ajuda a entender o que Paulo está dizendo aqui. Quando ele diz que somos obra-prima, quando ele diz que somos poema de Deus, ele está dizendo que Deus pega uma vida marcada pelo pecado, quebrada, perdida, e faz uma nova criação. Deus não apenas nos tira do pecado, Ele refaz, Ele me transforma de novo, Ele me recria, e Ele pega aquilo que estava destruído e transforma em uma obra-prima da sua graça. Por isso, quem foi salvo por Deus não continua vivendo como antes. Se você foi salvo por Deus, você não vive como antes. Você foi refeito, transformado. Porque agora você é feitura dele. Essa nova criação de Deus, essa nova criatura que somos, nos leva ao terceiro passo para a nossa santidade, terceiro e último. Então, se você está anotando, fazendo um esboço melhor que o Guilherme, que não é fácil. Diz aí, terceiro passo para uma vida de santidade: andar em boas obras. Vírgula. Vivendo de acordo com o que você se tornou. Terceiro passo para você viver uma vida de santidade: andar em boas obras, vivendo de acordo com o que você se tornou. Nós somos criados em Cristo Jesus. Nós paramos aqui, vamos prosseguir. Continua no versículo 10. Efésios 2, versículo 10. Somos criados em Cristo Jesus, a fim de estão dormindo, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão preparou para nós. Renatinha, nossa concurseira concursada, a fim de, o que é a fim de? Locução prepositiva. Quem foi que falou? Parabéns, Tati, está estudando. Tá vendo? Vai ganhar de você. Vai passar no concurso. A fim de é uma locução prepositiva. E ela tem sentido de finalidade. Salve de palmas para Tati! Se fosse uma questão da FGV, tu tinha acertado. A fim de é uma locução prepositiva, que tem sentido de finalidade. O que Paulo está dizendo aqui? Somos criados em Cristo Jesus, a fim de, ou seja, a finalidade. O motivo da nossa nova criação é realizar boas obras que Ele de antemão preparou para nós. O motivo da nossa nova criação era para que realizemos boas obras. Nós não somos salvos por essas boas obras. Levi, este conceito é legal. Nós não somos salvos por boas obras, mas nós somos salvos para boas obras. A finalidade da nossa nova criação, a finalidade dessa obra-prima de Deus, é que nós andemos em boas obras que Cristo de antemão preparou para nós. O que é boas obras? Boas obras é abandonar o pecado. Boas obras é lutar contra vícios. Boas obras é honrar pai e mãe. Boas obras é ser um bom marido. Boas obras é ser um bom estudante. Boas obras é ser santo. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo aqui: você foi criado para a santidade. Honestamente, essa etapa, esse momento que nós estamos, e esse versículo, é o motivo dessa pregação estar existindo. Se você puder entender uma coisa, eu gostaria que você entendesse isso. Então, presta atenção! Esse é o motivo mais importante. Esse é o pulo do gato. Rebequinha, o pulo do gato, Rebequinha. Quando nós entendemos, esse é o pulo do gato. Quando nós entendemos que as boas obras ou que a santidade são a consequência da salvação. Se você entender isso, para mim eu estou satisfeito. Santidade, boas obras é a consequência da salvação.
Santidade, boas obras, não é um fardo a se conquistar. Quando você é salvo, quando você é transformado, Deus, Ele te refez com uma finalidade, com um motivo. Antes, tudo que você fazia era pecar. Antes, tudo que você fazia era desonrar a Deus. Deus te refaz, te transforma. E Ele te habilita para ser santo. E isso é a consequência inevitável da salvação. Esse é o momento, presta atenção que é importante, esse é o momento em que nós paramos de lutar para sermos aceitos. E nós entendemos que somos aceitos. Você entende que você não precisa mais lutar para que Deus te aceita. Você já é aceito por Deus, mesmo com seus pecados, mesmo com as práticas que você faz, mesmo com as coisas erradas, você é aceito por Deus. E você entende isso. E você não busca mais ser aceito, mas já aceito. Você vive uma vida correspondendo a essa aceitação. É um momento em que tudo fica mais leve. É um momento em que a vida para de ser uma luta constante e infindável e passa a ser uma resposta à revelação de Cristo. O que era impossível se torna possível. O que era duro se torna fácil. Aquilo que drenava todas as minhas forças se torna algo completamente natural de se fazer. Viva a sua vida de santidade, entendendo que ela é consequência da sua salvação. A vida de santidade não é uma forma de alcançar salvação, ela é consequência. Santidade é tornar-se, dia após dia, aquilo que Deus já declarou que somos em Jesus Cristo. E caminhando para o final, tem um filme que eu gosto muito. Qual filme que é? Kung Fu Panda. Só que eu vou falar do Kung Fu Panda 2, caminhando para o final. Nesse filme, o Po, ele passa grande parte da história lutando contra algo dentro dele, contra o passado dele. Ele está lá com o Lord Shen, o Lord Shen matou os pandas, e ele está vivendo uma vida de dualidade. Ele luta contra algo dentro dele. O Po, ele é o dragão guerreiro. Ele tem um poder e ele tem um treinamento. Mas sempre que ele enfrenta o Lord Shen, ele perde o controle. Quando ele vê aquela marca, ele lembra do passado, ele fica desesperado. O passado dele, a dor e a confusão dentro do coração impedem que ele lute como deveria. Até o momento que ele finalmente entende algo chamado paz interior. E quando ele entende quem ele aceita a verdade da sua história, ele muda completamente. Os mesmos ataques do Lord Shen que derrotavam ele, agora ele consegue redirecionar. O que antes o destruía, agora ele lida com a maior calma e leveza do mundo comendo um bolinho de arroz. A luta que antes parecia impossível, agora se torna natural. Ele até consegue devolver um fogo de artifício assim, ó, pá. Não porque ele ganhou novas armas, não porque ele ficou fisicamente mais forte, mas porque algo dentro dele mudou. Isso nos ajuda a entender o que Paulo está nos ensinando. Nós entendemos que fomos salvos pela graça e refeitos de Deus. Nós entendemos que a vida cristã deixa de ser uma tentativa desesperada de agradar a Deus e passa a ser apenas uma resposta a isso. Ele passa a ser uma resposta natural de quem foi transformado, de quem é obra-prima. Aquilo que antes parecia impossível, aquilo que parecia impossível, começa a se tornar possível. Nós não estamos mais tentando conquistar a aceitação de Deus. Nós estamos vivendo a partir da aceitação que recebemos. No começo eu te fiz uma pergunta. O que uma pessoa precisa fazer para ser salva? Muitas pessoas passam a vida inteira tentando responder essa pergunta do jeito errado. Acham que precisam ser boas o suficiente. Acham que precisam pecar menos. Acham que precisam provar para Deus que merecem ser aceitas. E é exatamente por conta deste pensamento que tantas pessoas vivem uma vida cansada, vivem uma vida frustrante, porque tentam conquistar a aceitação de Deus pela própria força. E isso sempre vai dar errado. Mas Paulo nos mostrou algo completamente diferente. Primeiro, nós fomos resgatados por Deus.
A salvação não começou em nós, ela começou na graça de Deus. Segundo, nós fomos refeitos, nós fomos feitos obra-prima de Deus. Nós não somos mais definidos pelo nosso passado, pelo nosso pecado ou pelas nossas falhas. Nós somos a obra da graça de Deus, uma nova criação em Cristo. E terceiro, agora nós somos chamados a andar em boas obras. Não como uma forma de conquistar a salvação, mas uma forma de viver de acordo com o que Deus já fez por nós. Santidade não é caminho para Deus nos aceitar. Santidade é uma resposta de quem já foi aceito. Então, o que é santidade, Luiz? Santidade é tornar-se dia após dia aquilo que Deus já declarou que somos em Cristo. Por isso, a pergunta que fica aqui no final não é: você consegue ser santo o suficiente para Deus? Você consegue abandonar os seus pecados? Você consegue viver certinho, que nem diz a Bíblia? A pergunta aqui que eu faço para você é outra. Você já foi alcançado pela graça que transforma? Quando alguém realmente entende o Evangelho, algo muda. A vida muda, as escolhas mudam, os desejos mudam. Não porque a pessoa está tentando provar algo para Deus, mas porque ela finalmente entendeu quem é em Cristo. Então hoje o convite que eu te faço é simples. Se você está tentando conquistar a aceitação de Deus, pare de lutar sozinho e confie na graça de Cristo. Você já foi salvo por essa graça de Cristo. Então, viva de acordo com o que Deus fez em você. Viva como alguém que foi resgatado. Viva como alguém que foi recriado. Viva como uma obra-prima de Deus. Viva como alguém que anda nas boas obras que Deus preparou. Porque nós somos salvos somente pela graça. Mas essa graça sempre transforma as nossas vidas. Então você me conhece. Você sabe que eu não gosto de fazer apelos emocionais. Você sabe que eu gosto de conversar com a sua razão, porque eu sei que você é um ser humano inteligente. Então eu quero te fazer um convite. Fique de pé. Eu te convido a fazer uma oração agora. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei quais os pecados que você luta. Eu não sei quais lutas internas que você enfrenta. Mas eu quero te fazer um convite.